Olá pessoal, tudo bom? Sou a professora Fernanda Magri do IFES Campus Vitória e hoje eu estou aqui para gravar mais uma aula dos ciclos biogeoquímicos. Hoje vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio. Eu dividi a aula em duas partes, então hoje a gente começa pela parte número 1, pela primeira parte da aula, e a gente vai tratar sobre a presença do nitrogênio no meio biótico e abiótico, a fixação do nitrogênio e as bactérias que estão envolvidas nesse processo, a nitrificação, a passagem do nitrogênio pela cadeia alimentar, o processo de amonificação e o processo de desnitrificação. Tá? Então, todos esses temas vão ser abordados na aula de hoje. Vamos iniciar falando sobre a importância do nitrogênio. Por que o nitrogênio é uma substância tão importante para os seres vivos? Porque ele está presente nos seres vivos, no meio biótico, nos ácidos nucleicos e nas proteínas. Então, todas as células possuem DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos, e todas as células possuem proteínas. Dessa forma, a gente percebe como que o nitrogênio ele é importante para os seres vivos. Aqui a gente tem uma representação do DNA, então dentro das bases nitrogenadas do DNA e do RNA a gente tem o nitrogênio na adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Essas são as bases nitrogenadas que recebem esse nome pela presença do nitrogênio. Da mesma forma que as proteínas, aqui do lado direito, elas também apresentam nitrogênio nesse grupamento amina. Aqui está o nitrogênio. Então, justifica-se assim a importância do nitrogênio para a formação das células e, portanto, para todos os seres vivos. No meio abiótico, ou seja, na atmosfera, no ar e na água, a gente também percebe a presença do nitrogênio. No solo, a gente tem nitrogênio, principalmente na forma de nitratos e sais de amônio. Então, aqui a gente tem uma imagem evidenciando a riqueza de nutrientes presentes no solo, e o nitrogênio é um deles. Quanto maior a quantidade desses nutrientes e a diversidade, mais fértil vai ser esse solo. Então, a gente tem nitrogênio, sim, no solo e também na água e também no ar. No ar está a maior parte do nitrogênio do planeta Terra, quase 80%, 78%, 79% da atmosfera é formada por esse gás aqui, o gás nitrogênio gasoso. Só que tem um problema, esse nitrogênio gasoso, não é um problema não, uma peculiaridade. Esse nitrogênio que está na atmosfera, ele não consegue ser, ele não é absorvido por nenhum ser vivo, com a exceção de um grupo específico de seres. Então, nenhum animal, nenhuma planta, nenhum fungo, nenhum protozoário, nenhum protista consegue absorver esse nitrogênio da atmosfera. Ele é um gás inerte para esses seres vivos, que eu comentei, inclusive nós humanos. Ele entra pela respiração, em nós, por exemplo, entra no nosso sangue e não reage com nada e sai pela expiração da mesma forma que entrou. Então, a gente não consegue absorver esse gás. Então, como que a gente tem proteínas e ácidos nucleicos na nossa composição? É isso que a gente vai entender um pouquinho. Então, aqui eu tenho uma imagem do ciclo do nitrogênio completo, que eu vou falar de forma superficial agora e depois eu vou detalhar. Então, o nitrogênio está na atmosfera, ele vai ser incorporado por um grupo de organismos específicos. Depois dessa incorporação, ele vai ser transformado em nitratos, e esses nitratos vão ser absorvidos pelas raízes dos vegetais ou também pelas algas,
no ambiente aquático, e a partir da incorporação desse nitrato que tem nitrogênio nesses produtores, aí então vai passar para todos os outros seres vivos a partir do processo de nutrição. Depois ele retorna para o solo e para a água a partir da morte desses seres vivos, né? E depois é transformado novamente em nitrato e volta para a atmosfera a partir de um processo também de transformação química que a gente vai estudar melhor, certo? Essa é a visão geral do ciclo do nitrogênio. Bem, agora falando da primeira etapa, né? Como que esse nitrogênio ele vai ser incorporado dentro dos seres vivos. Lembra que eu falei que animais, fungos, plantas, protistas não fazem? Pois então, quem é que faz a fixação do nitrogênio? O reino Monera, né? São as bactérias. Então, essa fixação, que a gente chama de biofixação, né? Porque acontece por seres vivos, ela acontece por bactérias, por quê? Porque elas têm uma peculiaridade, né? Uma característica genética diferente. Elas produzem uma enzima chamada de nitrogenase. Essa enzima é capaz de transformar esse nitrogênio gasoso, né? Que é a maior parte do nitrogênio no planeta Terra, na presença de água, transforma em amônia, né? Que é uma substância nitrogenada. E essa amônia, então, enriquece o solo e a água com essa substância nitrogenada, né? Então, esse processo é chamado de fixação do nitrogênio e é feito por bactérias fixadoras, né? Importantíssimo para enriquecer o solo e a água com amônia, que está aqui, ok? Primeira parte do processo do ciclo do nitrogênio. Essas bactérias fixadoras, elas são todas as bactérias? Não, né? São de alguns grupos de bactérias específicos. São vários gêneros que fazem isso, mas os dois principais grupos são das cianobactérias, né? E o gênero Rhizobium, né? Então, as cianobactérias são bactérias de vida livre, presentes na água e no solo. Elas estão lá livremente, né, não associadas com nenhum ser vivo, fazendo essa fixação do nitrogênio que a gente falou no slide anterior. E o gênero Rhizobium são bactérias que estão associadas com vegetais, né? E esse processo de associação, ele é muito benéfico para as plantas e para essas bactérias do gênero Rhizobium. Então, se ele é muito benéfico e necessário, é aquela relação ecológica, harmônica e que se chama mutualismo, né? Esse mutualismo, né, onde os dois organismos são beneficiados e precisam dessa associação, né, esse especificamente é chamado de bacteriorrhiza. Por quê? Porque é uma bactéria, que é o Rhizobium, mas a raiz, raiz dessas plantas, desses vegetais. Então, essa associação mutualística é chamada de bacteriorrhiza. Uma associação onde as bactérias ganham porque recebem os nutrientes da fotossíntese, né, a glicose proveniente do vegetal, e esses vegetais também são beneficiados. Por quê? Porque como o Rhizobium, né, o gênero, fixa o nitrogênio, essas plantas então se enriquecem com esse nitrogênio fixado. Os dois são beneficiados. Qualquer planta consegue se associar com essas bactérias? Não. Um grupo, uma família específica de vegetais, que são as leguminosas, né? Quem são essas leguminosas? Tem várias, né, conhecidas aí na alimentação humana. Entre elas, né, eu coloquei aqui o feijão, a soja, a ervilha, mas a gente também pode citar o amendoim, o grão de bico, a lentilha. Então, todos esses vegetais que eu citei agora como exemplo, eles são fontes de proteínas, por quê? Porque eles têm uma associação com o Rhizobium
e conseguem ter uma fonte de nitrogênio mais abundante. E por isso que a gente associa uma alimentação mais rica em proteínas de origem vegetal com esses vegetais de leguminosas, tá certo? Aqui nessa ilustração eu estou mostrando, né, essas bactérias do gênero Rhizóbio adentrando um pelo radicular de uma leguminosa, né? Então ela vai entrar aqui, ó, vai começar a se associar com as células dos vegetais, né? Vai formando um nódulo, né, para fora aqui, né, da raiz. E esse nódulo, né, cheio de bactérias do gênero Rhizóbio. Aqui a gente consegue ver uma imagem, né, uma foto, ó, aqui, ó, na letra B, a gente consegue ver os nódulos aqui em uma raiz que foi retirada, né, do solo. A gente consegue ver esses nódulos, né, com essa associação chamada de bacteriorhiza. A planta se beneficia bastante disso, como eu expliquei, tá certo? Bem, depois que essas bactérias fixadoras convertem o nitrogênio atmosférico em amônia, essa amônia pode ser absorvida pelas plantas, como é o caso das plantas leguminosas, que vão absorver diretamente essa amônia produzida, né, pelos rizóbios. Mas também existem várias outras bactérias no solo e na água, né? A riqueza bacteriana é imensa. E existem dois grandes grupos de bactérias que convertem essa amônia em nitritos e depois em nitratos, né? Essas bactérias são chamadas de bactérias nitrificantes e fazem esse processo que eu vou explicar agora, que é chamado de nitrificação, né? A amônia vai ser convertida em nitrito nessa primeira etapa de reação, aonde aqui está a amônia, na presença do oxigênio, né? Essas bactérias aqui, nitrificantes, vão converter então essa amônia em nitrito, NO2-, né? Então esse processo é uma reação aeróbica na presença do oxigênio. E para que essa bactéria ela faz isso? Essas bactérias fazem isso para produzir energia, né? Essas bactérias que fazem essa etapa 1 e 2, elas são bactérias quimiosintetizantes, ou seja, elas são autotróficas. Só que elas não fazem fotossíntese, elas fazem quimiossíntese, onde a fonte de energia para a produção da matéria orgânica para elas, para a produção do alimento, que é a glicose para elas, não vem da luz solar, e sim de reações que liberam energia, né? Reações exotérmicas, como essa que a gente está vendo aqui, né? Que é a transformação da amônia em nitrito. Então, a partir dessa energia, ela vai produzir, então, o alimento que ela precisa, né? E aí enriquece o solo com nitrito. E um outro grupo de bactérias que fazem uma reação complementar para o ecossistema são essas bactérias que transformam o nitrito, aqui, ó, NO2-, também na presença do oxigênio, em nitrato, que está aqui como produto, ó, NO3-. Esse nitrato que vai ser usado por outras plantas, né? A partir desse nitrato, todos os vegetais vão conseguir absorver o nitrogênio do solo, porque a amônia ela tem uma restrição de absorção por alguns vegetais, né? E o nitrato não. Ele vai então possibilitar que todos os vegetais e algas consigam absorver o nitrogênio do ambiente. E essas bactérias, né, produzindo nitrato e energia para ela, também vai ser usada para produzir o seu alimento, né, que é a glicose. Ai, não vai dar para escrever aqui, né? Glicose, ficou cortado. Mas enfim, expliquei aqui para vocês, tá bom? Mas o que? Alguns locais vocês podem observar o nome dessas bactérias. Então, essas bactérias que transformam a amônia em nitrito são de um gênero mais abundante, que são as nitrosomonas, esse gênero mais abundante. E as que transformam nitritos em nitratos pertencem ao grupo que a gente chama de Nitrobacter, tá bom? Bem,
Depois que esses nitratos, voltando aqui para o ciclo completo do nitrogênio, depois que esses nitratos são liberados no ambiente por essas bactérias, eles vão ser incorporados pelos vegetais, como eu falei, e a partir do momento que os produtores, algas e vegetais, incorporam esse nitrogênio na sua matéria orgânica, a partir das proteínas e ácidos nucleicos, quando os outros seres vivos, como nós, animais aqui, representados por esse herbívoro, nos alimentamos desse vegetal, a gente se enriquece com esse nitrogênio. E aí, todos os outros seres vivos do ecossistema vão se enriquecendo também a partir do processo de alimentação, de nutrição. Então, é dessa maneira, a partir da cadeia alimentar, que todos os seres vivos vão ganhar, vão incorporar o nitrogênio, a partir da alimentação. E como que o nitrogênio presente dentro dos seres vivos, por exemplo, os vegetais e os animais, como que o nitrogênio presente dentro desses seres retorna para o ambiente, para o meio abiótico? A partir da decomposição. Então, a decomposição vai retornar para o ambiente abiótico as substâncias nitrogenadas que estão dentro dos seres vivos, após a morte desses organismos. Então, os fungos e bactérias decompositores vão pegar os seres que morreram e vão transformar as substâncias nitrogenadas em amônia, que está aqui, ó, certo? Além disso, as excretas nitrogenadas que são liberadas pelos animais, elas vão também entrar no solo e na água e vão ser transformadas em amônia. Quais são as principais substâncias nitrogenadas? Ureia, ácido úrico e a própria amônia. A amônia já vai ser liberada aí na água e no solo, principalmente na água, por peixes, por exemplo. E os animais principalmente liberam ácido úrico e ureia. Esses dois grupos vão ser convertidos em amônia também pelos decompositores. Então, quando a gente libera a nossa urina, que é rica em ureia, ela vai cair na água, vai cair no solo, vai ser liberada no solo, e os decompositores vão transformar isso em amônia, tá certo? E essa amônia vai ser convertida em nitritos, em nitratos, por aquele processo que a gente já explicou anteriormente pelas bactérias nitrificantes. E esses nitratos, também os nitritos, vão ser usados por um outro grupo de bactérias, que são as bactérias desnitrificantes, que estão aqui, que também estão presentes no solo e na água e são de vida livre. Essas bactérias usam principalmente os nitratos para suas reações químicas, e nessa utilização, elas retornam esse nitrogênio na forma inorgânica para a forma gasosa, e fecham, portanto, o ciclo do nitrogênio, que é um ciclo da matéria, um ciclo que precisa de ter um início em um lugar e retornar, então, esse nitrogênio de onde ele partiu, da atmosfera, certo? Então, com isso, a gente termina essa aula do ciclo do nitrogênio. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Na parte 2, a gente vai falar sobre as alterações provocadas no ciclo do nitrogênio em decorrência das atividades humanas, tá? Então, eu te espero na parte 2 da aula do ciclo do nitrogênio. Tchau, tchau!